Olá, então como prometido, né, falei que no vídeo seguinte eu ia começar a falar dos teoremas das transformadas para a gente começar a resolver as EDOs. O primeiro que a gente vai ver é o teorema da transformada da derivada. Nós temos aqui, olha, f contínua e diferenciável por partes, que nós definimos no outro vídeo. Eu posso escrever que a transformada da derivada é dada por essa expressão. Tá vendo que a gente elimina a derivada aqui, né? Na hora de fazer a conta, e esse aqui é o principal objetivo aí de usar a transformada. Vamos demonstrar isso daqui, para vocês verem que sai direto da definição. Então, olha, de fato, o que nós temos? A transformada da derivada, por definição, é a integral imprópria de E menos ST vezes a função, que no nosso caso aqui agora é a f' de t dt. Então, só estou usando a definição e a gente vai trabalhar com essa integral aqui. Aqui a gente pode resolver essa integral, eu vou deixar para passar o limite depois, tá? Só para a gente cair aqui exatamente nessa expressão. Eu vou, para resolver essa integral, eu vou usar integração por partes. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Eu vou chamar u de E menos ST. Então, daqui nós temos que du é a derivada de E menos ST em relação a t, que vai dar menos S E menos ST dt. E o dv é f' de t dt. Então, daqui nós temos que V é f de t. Com essa substituição aqui, né, com essa partição da integral, eu tenho que essa integral é uv, então nós chamamos lá u de E menos ST. E menos ST vezes uv, que era f de t, isso de zero a infinito, mais o v, não, menos, né? Menos a integral de zero a infinito, integral de v du, que era f de t menos s, então tinha o menos s, com o menos daqui vai ficar mais s, e menos st, vezes a f de t, dt, de acordo com a substituição que nós fizemos. E aí, essa integral aqui vai ficar... Observa que aqui, olha, já apareceu a transformada da f de t, né? A parte s transformada de f de t já apareceu. Então, agora a gente tem que achar essa parte aqui, que vai sair daqui, olha. Então, eu tenho que... essa expressão pode ser escrita como o limite, então isso aqui é igual limite de E menos ST vezes a f de t de 0 a b, com b tendendo a infinito. E o resto eu já vou escrever mais S transformada de f de t, que é a definição, tá, gente? Aqui, ó. Então, mais S transformada de f de t vai ser igual ao limite, aqui fica E menos SB vezes f de b, menos, aí aqui quando o t for zero, isso aqui vai dar 1, e aqui vai ficar f de zero. Isso com b tendendo a infinito, mais S transformada de f de t. Então, isso vai nos dar, olha só, quando b tende a infinito, se S for positivo, isso aqui vai a zero, né? Sobra o f de zero. Então, nós temos que é igual a S transformada de f de t
menos a f de zero, que é justamente o que nós queríamos demonstrar aqui. Então, nós vamos usar essa transformada da derivada para aplicar nas EDOs. Muito bem, aqui a gente demonstrou o que nós queríamos. Desse teorema, a gente pode tirar um corolário para a derivada enésima. Então, olha, corolário, né, que sai direto do teorema, que é o seguinte: a transformada, deixa eu fazer aqui embaixo para caber direitinho, a transformada da enésima derivada, então ela vai ser dada da seguinte forma: Sn transformada da f de t menos Sn-1 f de zero e assim por diante, menos Sn-2 f' de zero, e aí vai menos até Fn-1 de zero. Esse é um corolário que sai direto lá do teorema que nós acabamos de demonstrar. Então, olha, vamos resolver um PVI usando esse teorema, para vocês verem como é que a gente aplica. Vamos fazer aqui, ó. Exemplo. Vou resolver esse PVI aqui. X duas linhas de t menos x' de t menos 6x de t igual a zero, x de zero igual a 2 e x' de zero igual a menos 1. A gente tem esse PVI. Quero resolver. Observa que a gente não precisa usar Laplace para resolver esse PVI. Né? Vocês sabem resolver isso daqui com o que a gente já aprendeu anteriormente. Olha, nós temos aqui uma EDO de segunda ordem, linear, homogênea, coeficientes constantes. Então, a gente sabe que para esse caso a candidata é exponencial, aí você acha a equação característica, acha o R e você consegue a solução. No caso aqui, olha, a equação característica, vou fazer para depois a gente comparar, é r² menos r menos 6 igual a zero, que nos dá a seguinte solução, né? Daqui, olha, nós temos que as raízes são 3 e menos 2. Tá certo, né, gente? Isso, 3 e menos 2. Então, nós temos duas raízes reais e distintas. A solução x de t, de acordo com o que nós já aprendemos, é C1 é a combinação linear das soluções LI. Né? Esse R aqui dá para gente a solução E elevado a 3t, né, que é a nossa variável livre, e esse menos 2 aqui nos dá a solução E elevado a menos 2t. E eu faço a combinação linear. Então, vai ficar C1 E elevado a 3t mais C2 E elevado a menos 2t. Ou seja, a gente consegue resolver isso em duas linhas, de maneira nenhuma a gente precisaria usar Laplace aqui. Mas eu vou dar como exemplo para vocês perceberem como é que a gente vai trabalhando com o Laplace e assim que vocês vão perceber que dá um pouquinho de trabalho. E a gente vai chegar exatamente nessa solução. Esse C1 e esse C2 aqui basta derivar, substituir, montar um sisteminha, né? Aqui de acordo com as condições iniciais que nós temos e encontrar C1 e C2. Então, isso aqui não tem nada demais, só fazer algumas continhas. Na hora de fazer Laplace, esse C1 e esse C2 sai direto. Então, o C1 e o C2 aqui, depois fica como exercício para vocês fazerem. Por Laplace, vai ficar assim, olha. Então, usando Laplace. Vamos ver como é que a gente trabalha com essa nova ferramenta. Nós temos, então, x duas linhas de t
menos x' de t menos 6x de t igual a zero. Então, eu vou aplicar a transformada em ambos os membros da igualdade. Vai ficar transformada do primeiro membro, só aplicar a transformada. É igual a transformada de zero. Aqui eu vou usar a linearidade. Transformada de x duas linhas menos transformada de x' menos 6 transformada de x de t. A transformada de zero é só colocar na definição. É a integral de zero a infinito de e menos st vezes zero dt, que vai dar zero. Então, isso aqui é zero. Aí eu vou usar o corolário que nós acabamos de fazer ali atrás, olha. A transformada da segunda derivada, de acordo com o que nós fizemos lá, então era s ao quadrado, né, que era s elevado a n, transformada da função. Aí, menos s a função no zero até n menos 1, né, que ia lá. Então, no nosso caso aqui, vai até a primeira derivada. Então, menos x' de zero. Isso aqui é a transformada da segunda derivada. Aí, menos. Aqui, olha, é a transformada da primeira derivada, que nós demonstramos o teorema. É S transformada de x de t menos x de zero. E aqui é só copiar. Menos 6 transformada de x de t igual a zero. Ok, vamos substituir as coisas agora. Aqui nós temos s quadrado. Então, a transformada de x de t, o que nós vimos ao encontrar as transformadas? Que ao aplicar a transformada numa função de t, a gente caía numa função de s. Nós vimos lá, a transformada de 1 era 1 sobre s, de e elevado a t era 1 sobre s menos a, então cai numa função de s. Aqui eu vou deixar indicado, olha, eu vou dizer que é uma x de s, a gente não sabe quem é essa x ainda, é isso que a gente está procurando. Então, vamos lá, a gente continua. Transformada de x de t vai ficar uma função de s. O que a gente faz, lembra que eu falei que uma das vantagens da transformada de Laplace é ela eliminar as derivadas? Vocês vão ver o que vai acontecer com essa equação na hora que a gente terminar de substituir. Aqui, olha, nós temos que x de zero, aí nós temos lá no PVI, x de zero é 2. Então, aqui vai ficar menos 2s menos x' de zero, o x' de zero era menos 1, então vai ficar aqui mais 1. Aí, menos s, já vou aplicar a distributiva aqui, x de s, e menos com menos aqui dá mais x de zero, que era 2, então vai ficar mais 2, menos 6 x de s, que eu também vou deixar indicado. Isso é igual a zero. Olha o que acontece, virou uma equação algébrica, sumiu a derivada, né? Então aqui a gente consegue encontrar o x de s sem problema nenhum, basta colocar o x de s em evidência, olha só, s quadrado menos s menos 6 que multiplica x de s é igual, aí o que não tem x de s é 2s menos 3. É isso que nós temos. Então, daqui, nós temos que x de s é dado por 2s menos 3 sobre s ao quadrado menos s menos 6. Olha o que aconteceu, né? A gente encontrou, ao aplicar a transformada, a gente conseguiu eliminar a derivada, virou uma equação algébrica e eu consigo encontrar x de s. A questão aqui agora é que eu não quero a resposta em s, eu quero a resposta em t, que o meu PVI tem como função incógnita x de t, t é variável livre. Então, daqui, o que nós queremos agora é saber quem é a x de t.
E para fazer isso, nós vamos usar aquela tabela de transformadas, aplicando a transformada inversa. Só que tem um problema. Do jeito que esse x de s que está aqui, 2s menos 3 sobre s quadrado menos s menos 6, se vocês olharem na tabela, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar no site essa tabela para que vocês tenham ela sempre em mão na hora que a gente for fazendo os exercícios, que a gente vai sempre precisar ir lá olhar na tabela. Então, aqui, olha, dessa função eu não tenho nada que saia direto na tabela, né? Porque se vocês olharem a tabela de todos os principais as principais funções que nós fizemos as transformadas, nenhuma tem no denominador esse comportamento aqui, s quadrado menos s menos 6. O que nós tínhamos no denominador lá era só s menos a, diferença de quadrados, soma de quadrados, mas a gente não tinha nada com essa cara. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa função para ficar com funções que nos remete à tabela e aí a gente poder usar a tabela para encontrar quem é essa x de t. O nosso trabalho aqui agora é mexer com essa x de s. E é isso que dá trabalho nos exercícios ao se aplicar a transformada. Essa parte aqui de achar o x de s é bem tranquila, porque é só usar os teoremas, isolar o x de s e achou. Agora, daqui para o x de t é que dá um pouquinho de trabalho. Então, eu vou pegar, olha, a x de s que nós encontramos, que é 2s menos 3 sobre, era s quadrado menos s menos 6, e eu vou trabalhar com essa função. S quadrado menos s menos 6, eu consigo fatorar. Então, a gente consegue escrever esse quociente em forma de frações parciais. No caso aqui, duas frações parciais, que seria a sobre as raízes aqui de s quadrado menos s menos 6, repara que coincide o polinômio característico, né? Que daí, ao resolver a equação característica, a gente tinha exatamente as raízes 3 e menos 2, então aqui é a mesma coisa, olha, vai fatorando, vai dar s mais 3 e s menos 2, tá vendo? Fatoro isso daqui e escrevo como frações parciais. E agora eu tenho que encontrar A e B, porque na tabela nós temos constante sobre S menos um valor ou mais um valor aqui. Então, eu consigo remeter à tabela. Aqui, vocês usaram isso em cálculo 1 para fazer as integrais lá desse tipo. Não sei se vocês se lembram, mas o que a gente faz aqui é achar o MMC. Então, vai ficar assim. Faz a continha que vai dar AS menos 2 mais, aí aqui nós temos BS mais 3. Isso vai nos dar, aqui é S mais 3, S menos 2. Então, a gente vai fazer as contas. AS menos 2A mais BS mais 3B, que vai nos dar A mais BS menos 2A mais 3B. Isso tudo sobre S mais 3, S menos 2. Então, para que esse quociente seja igual a esse quociente aqui, os denominadores já são iguais. Eu tenho que ter que A mais B, que é o termo que acompanha S, tem que ser 2, que é o termo que acompanha S, e menos 2A mais 3B tem que ser o termo independente, que no nosso caso aqui é menos 3. Então, eu consigo montar um sisteminha com duas equações, duas incógnitas, de tal modo a encontrar quem são os valores de A e B. Aqui é só fazer umas continhas, aí eu já deixei prontas as contas para facilitar a nossa vida. O A, segundo minhas contas aqui, deu 3 quintos e o B deu 7 quintos.
Nós temos esse valor de A, esse valor de B. Logo, o x de S, ele pode ser escrito como sendo 3/5 vezes 1 sobre S mais 3, mais 7/5 vezes 1 sobre S menos 2. E aí, se a gente for olhar a tabela, vou fazer até de outra cor, olha. Se a gente for olhar a tabela, essa função aqui de S, se eu aplicar a transformada inversa, lá na tabela, vai me dar E elevado a menos 3t, porque eu tenho aqui S menos menos 3. E essa daqui, se eu olhar lá na tabela, vai me dar E elevado a 2t, que são justamente as duas funções LI que nós encontramos lá aplicando a equação característica e encontrando as raízes da equação característica. Então, observa que nós chegamos no mesmo resultado, né? Daqui eu posso tirar que x de t, que é o que nós estamos procurando, então x de t vai ser 3/5, tá? O que eu estou fazendo é aplicando a transformada inversa aqui, voltando de S para t. Então, x de t vai ser 3/5 elevado a menos 3t, foi o que nós encontramos aqui, olha, mais 7/5 elevado a 2t, que é o mesmo resultado que nós encontramos usando o que a gente já tinha aprendido antes. Só que aqui a gente já ganha direto quem são o C1 e o C2. Vocês viram que dá um trabalhinho, né, fazer por transformada de Laplace. Por isso que a gente só vai usar a transformada de Laplace, aí a gente tem que ter o discernimento ali, de pegar a EDO e ver o que é melhor aplicar para cada EDO, PVI, etc., para poder resolvê-lo. Então, esse é um exemplo aí que vocês não precisariam usar a transformada, mas eu usei para a gente ir pegando o jeito de como que trabalha. Muito bem, essa aqui é a resposta. Vamos fazer mais um para a gente aplicar o teorema, não necessariamente para resolver um PVI, mas para encontrar de repente a transformada de uma outra função. Então vamos fazer assim, ó, outro exemplo, tá? Ainda seguindo essa linha aí da transformada da derivada. Então vamos supor que eu queira encontrar a transformada de t seno de kt. Tá? Eu quero encontrar isso daqui. Quem é essa transformada? Bom, a gente pode usar a definição, mas aí vai dar uma integral E menos ST vezes T seno de KT, né? Então, uma integral trabalhosa aí para se resolver. Ou a gente pode usar os teoremas, que a gente tem, outros artifícios para conseguir chegar nessa transformada. Então, o que a gente pode fazer aqui? Olha, a gente sabe que a derivada do seno, cosseno, ela fica ali na família do seno, cosseno, a menos do sinal, né? Então, se eu pegar f de t igual a t seno de kt e derivar, se a gente derivar essa função, eu vou usar aqui a regra do produto, né? A derivada da primeira dá 1, então, vezes a segunda, mais a primeira, a derivada do seno da cosseno, aqui vai ficar k cosseno de kt. Olha, eu tinha t seno de kt e apareceu t cosseno de kt. Se eu derivar de novo, vai aparecer o seno. Então, vamos derivar de novo. Depois eu ligo tudo para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. A derivada do seno é cosseno. Então, a gente tem aqui k cosseno de kt, né? Usando a regra da cadeia. Aí aqui eu vou fazer também usando a regra do produto. Então vai ficar mais a derivada da primeira, que é k é constante, tá, gente? Esse k aqui é constante conhecido, tá bom?
Então, fica K cosseno de kt, né, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Vai ter esse K aqui, então vai ficar K ao quadrado, seno de kt, e aqui vai ficar menos. Deixa eu só colocar aqui, então, que é menos. Então, com isso, a gente tem a segunda derivada. Bom, eu tenho, então, a t seno de kt, que é o que eu quero achar, e na segunda derivada ele está aparecendo também. Por outro lado, a gente sabe que a transformada da segunda derivada, por aquele corolário, a gente consegue encontrar. Então, eu posso aplicar a transformada em ambos os membros da igualdade aqui, olha. Eu posso fazer o seguinte, a transformada de f duas linhas de t é igual à transformada, aqui fica 2k cosseno de kt, né? E já posso usar a linearidade também, olha, menos k ao quadrado transformada de t seno de kt. E a transformada da segunda derivada, nós vimos que é s ao quadrado transformada de f de t, que no caso era t seno de kt, né, menos s vezes, aí aqui era a função aplicada no zero, de acordo com o corolário que nós fizemos. Era a função aplicada no zero. Então, fica aqui vezes zero seno de k vezes zero. E menos, aí era a derivada da função aplicada no zero. A derivada da função nós achamos também, né? Então, era seno de k vezes zero mais zero vezes k cosseno de k vezes zero. Olha, eu usei aqui na transformada da segunda derivada o corolário que nós vimos aqui atrás. Aqui, usei esse corolário aqui. Então, fica lá, s ao quadrado, a transformada da função, aí menos s elevado a 2 menos 1, então era s vezes a função aplicada no zero, e depois, aí ia até n menos 1, né? Então vai até, como n é 2, vai até f, primeira derivada do zero. E a primeira derivada nós encontramos aqui. Então, nós temos, olha, f de zero, eu só substituí lá, zero seno de k0, f' de zero eu também substituí. As duas vão dar zero no zero. Nós temos essa igualdade, que vai ser, aí aqui é só copiar. Então, aqui também o 2k sai, né? Vai ficar 2k transformada do cosseno de kt, certo? 2k transformado em cosseno de kt, menos k ao quadrado, vezes transformada de t seno de kt. Era isso, gente? Isso. K ao quadrado, t seno de kt. Tá aqui. Ok. Isso daqui dá zero. Isso daqui dá zero. Então, nós temos que s ao quadrado transformada de t seno de kt
é igual a 2 vezes K. A transformada do cosseno de kt nós temos na tabela, nós já encontramos. Cosseno de kt era S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. O K está genérico qualquer aí. Isso aqui para S positivo. Menos K ao quadrado. Aqui é o que eu estou procurando, né? Virou uma incógnita da equação. Seno de kt, dessa equação aqui, olha. Aí o que a gente faz? S quadrado mais K ao quadrado, que multiplica transformada de t seno de kt, é igual a 2 vezes K vezes S sobre S quadrado mais K ao quadrado. E aí é só isolar a transformada da função que nós estamos procurando. Seno de kt vai ser 2 vezes K vezes S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado, né? Passa para cá, tudo ao quadrado. A gente tem essa solução. Isso. Então, com isso, a gente consegue encontrar a transformada dessa função sem precisar usar a definição. A gente usa um artifício para chegar lá, que no caso aí é a transformada da derivada, né? A gente usou a transformada da segunda derivada no caso. Então, com isso aqui, a gente encerra essa parte desse teorema. Aí, nos próximos vídeos, eu vou fazendo com vocês agora cada teorema e exemplos. O próximo é o teorema da transformada da integral. A gente vai fazendo cada um deles, tá bem, gente? Muito obrigada, bom estudo para vocês.